Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Todos estão bem? Cansados, né? Na verdade, mas amém, glória a Deus. Quem não, né? Quem não? Irmãos, mais uma vez estou feliz de compartilhar com vocês aqui uma breve palavra do Senhor. Tentarei ser o mais breve possível para trazer aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Especificamente durante essa semana, Deus falou algo ao meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos. E creio que Deus vai falar ao coração de vocês. Amém? Quantos de vocês gostam, por exemplo, de saber o que está acontecendo no Brasil? Amém? De informações, enfim. E se você, como eu também particularmente eu gosto de estar sempre aí antenado, né, no que está acontecendo no Brasil. Mas se você, como eu, gosta de saber o que está acontecendo, a gente sabe que nessa semana, na verdade não essa semana em si, mas durante essas semanas, em questões políticas, algo ruim aconteceu, né? Que foi essas tarifas aí implementadas na verdade, pelo presidente americano, né, no Brasil. E querendo ou não, isso nos liga um alerta, porque querendo ou não, nós que estamos aqui, mesmo aqueles que não têm vontade talvez, ou não têm perspectiva de voltar a morar, a viver no Brasil, eu creio que todos nós temos familiares no Brasil, amém? Eu, por exemplo, não tenho mais perspectiva de morar no Brasil, mas eu tenho meus pais que vivem lá, minhas irmãs, sobrinhos, enfim. E querendo ou não, isso gera uma preocupação no nosso coração, amém? Porque pela graça de Deus nós estamos aqui. Por mais que talvez as pessoas que moram aqui tem muito tempo podem falar melhor, que os Estados Unidos não seja como era antigamente, né? Mas ainda assim é muito melhor do que estar no Brasil, né? Então nós temos que ser gratos ao Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Mas mesmo assim isso não tira a preocupação que nós possamos ter com os nossos familiares e com o nosso país, porque, irmãos, nosso país é maravilhoso. Amém? O Brasil é maravilhoso. O Brasil é um país rico, não só financeiramente falando, um povo acolhedor, um povo maravilhoso. Claro, como todo lugar tem seus defeitos, enfim, tem pessoas boas ou más, mas de uma forma geral, nosso país é maravilhoso. Então, quando nós olhamos o nosso país sendo administrado, né, por um governo tão ruim quanto esse, enfim, o nosso coração, ele entristece. E durante essa semana nós sabemos que aquilo que era só uma ameaça, né, aconteceu, que foi de fato essas tarifas implementadas contra o Brasil, né, de 40% a mais dos 10% que já tinha antes, e sem falar também as questões aí envolvendo alguns ministros aí, principalmente um aí que nós temos no Brasil. Então, de fato, aconteceu o que alguns estavam falando. Meus irmãos, isso me fez pensar um pouco, e durante essa semana eu estava pensando que é muito bom nós nos mantermos informados. É muito bom nós nos mantermos antenados no que está acontecendo, seja aqui onde nós vivemos, ou seja no Brasil. É muito bom, nós temos que, sim, estarmos antenados, saber o que está acontecendo. Mas uma coisa pode ocorrer, algo pode acontecer, e o que pode acontecer é que muitas vezes nós podemos ficar muito preocupados. Na verdade, diante dessas situações, nós podemos tirar um pouco o foco daquilo que nós precisamos. Na verdade, nós podemos entristecer no dia a dia diante de tanta notícia ruim. E hoje mesmo eu estava vendo lá esse juiz com uma mensagem de 27 minutos, falando coisas que, meu Deus do céu. E querendo ou não, isso gera um temor no nosso coração. Irmãos, eu não sou contra, de forma alguma, a gente nos mantermos a par do que está acontecendo, mas contra isso, nós temos que tomar cuidado. Porque isso, de fato, pode tirar a paz do nosso coração. E aí, se nós formos adentrar um pouco mais nessas questões aí políticas, alguns dizem que é de propósito que o governo americano está fazendo isso, porque quer implantar uma crise no Brasil para que no ano que vem, ou esse presidente saia, né, do Brasil antes, ou no próximo ano, no ano de eleição, ele não venha ganhar. Alguns
falam isso. Eu particularmente, eu creio que isso possa acontecer. E quando eu ouço isso, eu sou tentado, ou nós somos tentados a colocar a nossa esperança em homens. Quando nós olhamos isso, a situação do nosso país, ou quando nós olhamos que algo está acontecendo, esse algo pode culminar com esse governo atual do nosso Brasil caindo, por exemplo, nós somos tentados, irmãos, a colocarmos a nossa esperança nisso. Nós somos tentados a colocar a nossa esperança nesse presidente atual aqui americano. Nós somos tentados a colocar a nossa esperança em homens, em governos. Não estou falando que isso é totalmente errado, mas o que eu quero dizer com isso é que o perigo é de nós compartilharmos ou repartirmos o nosso coração entre confiar na esperança que é Cristo e confiar em homens. Isso me fez pensar nessa semana. E me veio uma pergunta à mente, e eu quero fazer essa pergunta, direcionar essa pergunta para você individualmente. Meu irmão, minha irmã, será que Cristo tem sido suficiente em nossas vidas? Diante dessa esperança que esse governo aqui americano nos traz ou traz para o Brasil, será que de fato nós temos entendido ou colocado Jesus em primeiro lugar em nosso coração? Será que nós de fato temos confiado em Cristo diante dessas situações? Ou temos muitas vezes colocado alguém ou algo além de Cristo? Irmãos, e Deus me deu uma palavra, e eu queria convidar os irmãos a abrir comigo lá em Colossenses. Colossenses, no capítulo 2, nós vamos ler apenas um versículo. Eu quero convidar você a ler comigo. Colossenses capítulo 2, o verso 15. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2, verso 15. Você que trouxe sua Bíblia física ou seu celular, eu peço que você abra e deixe aberto. Amém? Durante a mensagem nós vamos voltar ao texto bíblico. Irmãos, de tempos em tempos, diante dessas situações, nós precisamos voltar às bases da nossa fé. Amém? Diante desses tempos incertos que nós vivemos, nós acabamos de vir de uma série de mensagens maravilhosas, falando acerca dos fins dos tempos, e tivemos 3 mensagens maravilhosas sobre esse tema, porque de fato o tempo que nós vivemos é um tempo estranho, é um tempo difícil, e alguns dizem que já é o fim do tempo, outros não, mas nós ficamos com o que a Bíblia diz. Então, de verdade, são tempos incertos. E diante desses tempos incertos, irmãos, como disse, a nossa esperança não tem que estar em homens, ou não tem que estar em governos, a nossa esperança tem que estar em Cristo. Diante desses tempos incertos, nós temos que voltar para as bases da nossa fé. E aqui eu quero compartilhar com você a principal base da nossa fé, onde nós, você e eu, devemos estar fundamentados. Colossenses capítulo 2, irmãos, eu particularmente, falando, essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, talvez seja um dos meus livros preferidos, minhas cartas preferidas. Junto com Gálatas, Colossenses para mim é minha carta preferida. Gálatas fala sobre a alegria da graça, amém? Da liberdade cristã. Agora o homem, o ser humano já não é mais preso, agora ele é livre. Amém? Agora Colossenses, irmãos, vai falar agora a motivação dessa liberdade do crente, que é Cristo sendo suficiente na vida do crente. Alguns estudiosos dizem que essa carta de Colossenses, se nós formos comparar com outras cartas, é a carta que mais, com exceção dos evangelhos, Colossenses é a carta que mais fala de Cristo. Se você quer conhecer a Cristo, leia Colossenses. Amém? É uma carta rápida, eu creio que em 1 hora você consiga ler. Enfim, se você quer saber quem Cristo é, leia Colossenses. Então, particularmente falando, é uma das minhas cartas preferidas, se não a preferida. E eu quero compartilhar, irmãos, com vocês uma porção da palavra do Senhor. E diz assim, Colossenses 2, capítulo 2, verso 15. Diz assim: e despojando os principados,
e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Vou ler mais uma vez, acompanhe comigo. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Feche seus olhos por um instante, vamos orar ao Senhor. Pai santo e Pai querido, nós aqui estamos, ó Pai, reunidos, ó Deus, no Teu nome, ó Pai. Ó Deus, nós estamos reunidos no nome poderoso, no nome grandioso, que é o nome de Cristo. Ó Deus, e agora nós queremos pedir ao Senhor, eu quero, Pai, pedir ao Senhor que Tu possas, ó Pai, falar conosco, que Tu possas, ó Deus, Pai, falar aos nossos corações, que o Senhor possa revelar, Senhor, essa palavra aos nossos corações, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, de ter, Pai, a revelação da Tua palavra nessa noite. Por isso eu peço ao Senhor, ó Pai, e como sempre eu gosto de orar, Senhor, eu peço que os nossos corações, ó Pai, seja como uma terra fértil, ó Pai, onde essa semente da Tua palavra possa germinar, Senhor, possa frutificar, Senhor, e transformar as nossas vidas. Ó Pai, eu peço ao Senhor, derrama sobre nós, ó Pai, uma porção do Teu Espírito, ó Deus, e revele essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero dar só um breve contexto. Irmãos, essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, essa igreja não era uma igreja tão grande, mas era uma igreja fervorosa, era uma igreja que amava a Cristo. E aí, é interessante porque não foi pessoalmente o apóstolo Paulo que plantou essa igreja. Na verdade, o apóstolo Paulo, na região ali de Colossos, o apóstolo Paulo, ele prega o evangelho, né, como um grande missionário, pregador que ele era, e ali várias pessoas se convertem, e entre uma dessas pessoas estava Epáfras. E se você quiser saber um pouco mais dessa história, o capítulo 1 vai falar um pouco sobre esse homem que foi evangelizado pelo apóstolo Paulo, foi cheio do Espírito Santo, e aí esse homem agora, ele planta a igreja de Colossos. Então, essa igreja, ela cresce. Irmãos, mas como todas as cartas do apóstolo Paulo, sempre o apóstolo Paulo está tratando com algum problema. Se você perceber, cada carta que o apóstolo Paulo escreve, ele está tratando algum problema da igreja naquele tempo. E aqui em Colossos, embora a igreja seja uma igreja fervente, fervorosa, uma igreja que amava a Cristo, não era diferente. Essa igreja, ela passava por problemas. Essa igreja, ela não passava necessariamente por perseguições como em outras, por exemplo. Mas essa igreja passava, irmãos, por um problema muito grande, que era um problema de heresias que estavam sendo implantadas nessa igreja por falsos mestres. E aí Epáfras dá a notícia ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, então, ele resolve escrever essa carta com um alerta à igreja de Colossos, justamente um alerta contra essas heresias que ameaçava, por exemplo, a suficiência de Cristo, porque no meio deles existiam judaizantes. Por exemplo, existiam falsas filosofias, por exemplo, filosofia grega. Existia um ascetismo rigoroso, um misticismo, ali existia uma adoração a anjos. E tudo isso o apóstolo Paulo, ele enfatiza, porque tudo isso pode tirar a suficiência de Cristo. Na verdade, o que aquela igreja estava sendo ameaçada era contra ensinos de mestres ou de falsos mestres que falavam o seguinte: olha, você pode crer em Cristo, mas é Cristo e mais adoração aos anjos. Olha, você pode crer em Cristo, mas é Cristo e mais a filosofia grega. Olha, você pode crer em Cristo, mas é Cristo mais o guardar a lei, ou seja, o legalismo. Então o que aqueles falsos mestres faziam era tirar a suficiência de Cristo e acrescentar algo a mais junto a Cristo. Então aí vem o apóstolo Paulo, e o cerne dessa carta do apóstolo Paulo é apresentar quem Cristo é, amém? Capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai apresentar quem Cristo é. Depois o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele vai começar agora a falar sobre a obra que esse Cristo fez. E se nós voltarmos, não precisa ler, mas se você quiser marcar, se nós voltarmos para os versículos 13 e 14 desse mesmo capítulo que nós lemos, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso, vai falar um pouco sobre essa obra de Jesus na cruz.
que garantiu a vitória do Cristo vitorioso. Então, o intuito do apóstolo Paulo era exaltar a Cristo e ensinar aquela igreja que não existia Cristo e mais alguma coisa. Olha, não existe Cristo e mais o governo, não existe Cristo e mais o presidente. Meu irmão, minha irmã, Cristo é suficiente. Jesus é suficiente. Não existe Jesus e mais alguma coisa, 3 pontinhos, não. Jesus é suficiente na minha e na sua vida. E a pergunta que eu quero fazer para você é: por que Cristo é suficiente? Amém? Porque de fato Jesus, Ele é suficiente. Porque de fato Jesus tem que ser suficiente na minha e na sua vida. E para começar a responder isso, irmãos, olha só a parte A do versículo que nós lemos, diz o seguinte: e despojando os principados e potestades. Em outras palavras, irmãos, Cristo, Jesus, Ele desarmou os poderes do mal. Aleluia, irmãos. Aqui nós vemos algo muito interessante. Essa palavra aqui, despojar, ela nos dá o entendimento de que Jesus, Ele tirou algo. E aqui o que o apóstolo Paulo estava fazendo era uma alusão. E aí você que gosta de filme, principalmente filme de guerra antiga, principalmente filme de guerra da época romana, aqui o que o apóstolo Paulo está explicando, ou está usando aqui, a linguagem é justamente de um exército que perde, e daquela forma o exército que ganha, ele despoja, ele tira as armas do inimigo. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui é para que eles tivessem em mente a imagem de um soldado em que a sua espada foi retirada, em que a sua amargura foi arrancada. O que o apóstolo Paulo está falando é isso. O apóstolo Paulo está falando que a morte de Jesus na cruz, ela desarmou, ela tirou a arma que o diabo tinha. Cristo é suficiente, irmão, porque a culpa que existia sobre mim e sobre você, ela foi retirada. Porque o diabo, ele poderia usar a culpa do pecado. Mas aí agora vem Jesus na cruz, despojando as armas que o diabo tinha contra a minha e a sua vida. E agora ele leva sobre si os nossos pecados. E agora ele tira a arma que o diabo tinha contra a minha e a sua vida. Irmãos, diante disso, o diabo já não tem mais poder sobre a sua vida. E se é algo que nessa noite você precisa compreender e tomar posse, é dessa verdade. É que o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Porque toda a culpa que ele podia lançar sobre a sua vida foi entregue na cruz, foi exposta na cruz. Jesus despojou, arrancou as armas que o diabo e os demônios tinham sobre as nossas vidas. Agora nós somos livres. O diabo já não tem mais o poder de apontar o dedo na sua cara e te condenar. Amém? Porque Cristo desarmou o maligno. E com isso, Jesus Cristo nos deu a vitória. Irmãos, lá em Romanos 8:33 tem uma pergunta muito profunda do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. O diabo já não tem mais armas, irmãos, que ele possa usar contra nós, porque ele foi derrotado na cruz do Calvário. E essa é a verdade gloriosa. Jesus é suficiente porque Jesus, ele destronou Satanás. Jesus é suficiente porque Jesus, ele tirou a arma ou as armas que o diabo tinha contra a minha e a sua vida. Mas não só isso. A parte B do versículo diz assim, olha, publicamente os expôs ao desprezo. Jesus é suficiente porque Jesus, irmãos, humilhou publicamente os seus inimigos. E novamente, a alusão que o apóstolo Paulo fala aqui nessa parte B desse versículo que nós lemos, era algo que acontecia muito em Roma, chamado triunfo romano. O que era isso? Era uma prática que Roma fazia após ganhar as batalhas.
Toda vez que Roma ganhava as batalhas, o exército voltava para Roma, e nesse exército havia um general, e esse general vinha, e atrás dele as carruagens, os cavalos, enfim, todo o exército, e atrás ali vinham também os escravos. Na verdade, o exército inimigo que foi agora capturado, e essas pessoas que eram capturadas, elas eram ou ficavam praticamente nuas, porque o general ou o exército de Roma, ela expunha essas pessoas, esses escravos agora perante todo o povo de Roma. E com isso, o general ele levava os louros da vitória, ou seja, a glória da vitória. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, é que exatamente isso foi o que Jesus fez. A verdade gloriosa aqui é que Jesus expôs ao ridículo, expôs à vergonha o diabo e os demônios. Na cruz, irmãos, que para muitos ou até para o diabo seria um ponto de vergonha na vida de Jesus, na verdade foi ao contrário, foi pela cruz que Jesus expôs ao ridículo a vergonha de Satanás e o diabo e os demônios. Tem uma frase muito interessante de um pastor do século 17 que ele diz o seguinte: Cristo nunca feriu tão efetivamente a cabeça de Satanás como quando Satanás feriu o calcanhar de Cristo. Irmãos, a cruz não foi vergonha, a cruz foi a glória de Cristo, amém? O que para muitos naquela época era vergonha, mas para Cristo não. Foi o meio que Cristo usou para derrotar Satanás, para pisar na cabeça da serpente, assim como em Gênesis foi prometido que o filho da mulher, ele pisaria na cabeça da serpente. A cruz foi o instrumento, irmãos, e Jesus usou a própria arma do diabo contra ele mesmo, porque o diabo pensou que ia matar Jesus, mas não, irmãos, Jesus ele venceu a morte, Jesus ele ressuscitou, e agora o Jesus ressurreto, ele envergonhou Satanás. Jesus é suficiente porque primeiro, ele despoja o diabo, segundo, ele envergonhou o diabo na cruz, mas terceiro, Jesus é suficiente porque ele triunfou definitivamente na cruz. A parte C do versículo, a última parte do versículo diz: triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, esse triunfando, o sentido no grego é o sentido de festa. Toda vez, como disse, quando um general ele conquistava, quando ele ganhava uma batalha, ele voltava para Roma, ele era recebido com festa. Esse triunfou é justamente isso, é a vitória celebrada pelo general, mas agora aqui, a vitória celebrada por Jesus, a vitória celebrada na cruz. Irmãos, e aqui é uma vitória definitiva, o que significa que Jesus venceu por toda a eternidade. O que significa que nós estamos sim, vivendo aqui como peregrinos, lutando as nossas guerras diárias, mas contra um inimigo vencido. Amém? Contra um inimigo que já foi exposto ao ridículo, que já foi vencido na cruz do Calvário, irmãos. A vitória de Cristo, ela é completa. Ela não é por etapas. Embora nós ainda vivendo aqui, o que nós temos que crer é que essa vitória, ela é completa, irmãos. E essa vitória, ela não foi uma vitória política. Ela não foi uma vitória militar, terrena, mas ela foi uma vitória espiritual. Irmãos, na cruz, Jesus ele satisfez toda a justiça de Deus. Aleluia. Pagando pelos pecados do seu povo. E dessa forma, irmãos, nos dando a liberdade. Romanos 5 vai falar um pouco sobre como o homem sem Deus, ele é escravo do pecado. E isso é tão forte para mim, irmãos, porque quando eu estava voltando para Deus, eu sempre gosto de falar que eu tenho
duas etapas da minha vida. A primeira etapa foi a que eu converti com 16 para 17, depois saí e voltei com 25 anos para a fé. E essa segunda etapa da minha vida de conversão, de voltar para Deus, Deus expôs esse capítulo 5 de Romanos ao meu coração. E foi tão poderoso. E ali vai falar, Romanos 5 e 6, vai falar que o homem, o ser humano, ele, em capítulos anteriores, vai falar que o homem é destituído da glória de Deus, que já nasce em pecado, que é concebido em pecado. Mas o capítulo 5 vai falar que esse mesmo ser humano, ele é escravo do pecado, o senhor dele é o pecado. Mas depois vai falar que Jesus, esse mesmo que venceu na cruz, ele justifica esse homem. Agora esse homem ele já não é mais escravo do pecado se esse homem está em Cristo. Agora ele é, irmãos, e o apóstolo Paulo vai usar essa linguagem. Agora ele é escravo de Cristo. Mas ao mesmo tempo, o próprio Jesus vai falar que o fardo dele não é pesado. O fardo dele é leve. Se o fardo do pecado gerava a morte, agora o fardo de Cristo gera a vida. Agora, o que o apóstolo Paulo fala nos capítulos 5 e 6 de Romanos é que agora foi transferida. O senhorio que antes era do pecado, agora foi transferido para Cristo. E se nós agora voltarmos um capítulo anterior aqui de Colossenses, ali vai falar que Jesus, ele nos transportou, que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Se antes o pecado era nosso Senhor, agora nosso Senhor é Cristo. Amém? E essa vitória, irmãos, ela foi garantida na cruz do Calvário. A cruz, irmãos, nos deu acesso agora, não mais como escravos, não mais como inimigos, mas agora como amigos de Cristo, mas também agora como filhos e filhos amados de Deus. Essa foi a vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Jesus é suficiente, irmãos, porque Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos. O apóstolo Paulo, ele usa essa mesma linguagem no dois versículos anteriores, no versículo 13, ele vai falar justamente isso, que antes vós eram mortos. Em Efésios, o apóstolo Paulo vai usar essa mesma linguagem, vai falar que antes vocês eram mortos, nós éramos mortos em pecados, em delitos. Mas seguindo os versículos, ele vai falar que mais, por causa do amor, do grande amor com que Deus nos amou, ele deu o seu Filho amado para que você e eu pudéssemos ter vida. Essa foi a vitória conquistada na cruz, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia, irmãos, a cruz de Cristo nos deu vida. Já não há mais condenação sobre nós, já não há mais culpa sobre nós, já não há nada que possa nos separar agora de Deus, porque Cristo, ele nos conecta novamente com o Pai, mas agora como filhos. Essa é a verdade gloriosa que só o Evangelho nos traz. Irmãos, diante de dias maus como esses, essa verdade tem que estar exposta, estampada no meu e no seu coração, para que nós não venhamos compartilhar o nosso coração com outros deuses ou com outros pseudos resolvedores de problemas, porque só Cristo e Cristo somente, ele é suficiente na minha e na sua vida. Porque ele despojou o inimigo, porque ele expôs o inimigo à vergonha, mas também porque ele nos deu e garantiu uma vitória plena e eterna na cruz do Calvário. Irmãos, e diante dessas verdades, o que nós podemos fazer? Como nós podemos viver? Você e eu, como crentes, que cremos na palavra, que cremos em Cristo, como nós, diante dessas verdades, como nós podemos viver? E eu aqui separei algumas aplicações práticas de como nós podemos viver à luz dessa verdade. Irmãos, diante do sofrimento, diante da dor, diante das enfermidades, diante do luto, essa verdade nos gera esperança. Mas não uma esperança vazia.
Mas não uma esperança motivada por algo, mas uma esperança plena, uma esperança que vem de Cristo, porque Ele sim é a nossa única esperança. Mas também essa verdade, irmãos, ela nos dá paz e coragem diante desse sistema maligno. O apóstolo João, em 1 João, vai falar que o mundo jaz no maligno. O que o apóstolo Paulo fala, o que o apóstolo João fala ali, essa palavra mundo ali, ela é traduzida como sistema. O que o apóstolo João está falando ali é que esse sistema do mundo, ele jaz no maligno. Ou seja, esse sistema que nós vemos hoje, político, esse sistema que nós vemos hoje, seja ele político, militar, que seja, esse sistema já é dominado pelo maligno. E quando você e eu, nós encontramos essa verdade, quando você e eu, nós temos a revelação dessa verdade, nós vivemos com coragem diante desse sistema corrupto. Quando você e eu estamos fundamentados nessa verdade, que é Cristo, e naquilo que Cristo fez, você e eu, irmãos, não tememos, por exemplo, um juiz. Quando nós estamos fundamentados nessa verdade, nós não tememos um sistema corrompido, corrupto. Por exemplo, como no nosso Brasil atualmente. Quando nós conhecemos essa verdade, nós entendemos que embora nós estejamos aqui ainda passando por isso, Cristo já venceu. Cristo já triunfou. Cristo já conquistou, irmãos. Essa verdade que tem que estar exposta no meu e no seu coração, diante de más notícias, como dessa semana relacionada ao Brasil, por exemplo. O nosso coração tem que estar nessa verdade de que Cristo já triunfou. Irmãos, e a visão de Apocalipse é justamente a visão desse Cristo exaltado. Não é mais o cordeiro que foi morto, irmãos. Não é mais o cordeiro que foi exposto na cruz do Calvário. Agora Jesus, ele está vivo. Agora Jesus, ele reina. Jesus está assentado no mais alto e sublime trono. Não há nada que acontece nessa terra, não há nada que aconteça aqui que Jesus, irmãos, não esteja vendo. Mas não só isso, ele já venceu. Esse sistema que nós vemos hoje é um sistema vencido. Sabe quando algumas vezes aparece alguma imagem de uma serpente morta, ainda fica ali os nervos, embora esteja morta, mas ainda fica mexendo, se movendo? É essa a realidade nossa. O diabo já foi derrotado, mas ainda assim ele fica se mexendo, mas ele já foi derrotado. Aleluia, essa é a verdade gloriosa que você e eu jamais podemos esquecer, irmãos. Porque essa é a verdade que o Brasil precisa. A verdade que Deus, ele usa homens, ele levanta homens, ele depõe homens. Tudo está no controle do Senhor, o Senhor é soberano sobre tudo. É verdade que Deus, ele pode usar o presidente americano para abençoar ou para transformar a situação do Brasil. É verdade, aqui não tem uma fé escapista que foge da realidade, não. Mas o que eu estou falando para você é que a única realidade e única verdade que o Brasil precisa, ou os Estados Unidos precisa, ou você, a sua casa, a sua vida precisa, é o Cristo vitorioso. Aquele que já garantiu a vitória na cruz. Irmãos, quando você e eu entendemos essa verdade, nós perseveramos em santidade. Diante de tantas tentações, diante de tantas coisas que esse mundo expõe ou apresenta a nós, diante de tantas oportunidades do pecado que esse mundo apresenta a nós, se nós temos essa verdade de que Cristo triunfou, irmãos, nós somos chamados a viver vitoriosos contra o pecado. Porque o pecado já não é mais o seu Senhor. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E é interessante, porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no capítulo posterior, que é o capítulo 3. O apóstolo Paulo vai falar que se você morre com Cristo, porque essa é a conversão é um milagre, irmãos. Nós estamos mortos, mas o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: olha, se você morre com Cristo, você agora ressuscita com Cristo, com novas vestes para uma nova vida.
Porque aquele senhor já não te domina mais. Se o pecado era seu senhor, ele já não te domina mais. Então, diante dessa verdade, se nós sabemos de verdade que Cristo venceu o pecado, irmãos, nós perseveramos em santidade. O pecado ele pode bater na nossa porta, mas nós nos permaneceremos firmes, porque Cristo já venceu. Jesus ele fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O pecado pode bater na sua porta, mas permaneça firme, porque Jesus já venceu o pecado. Ele se fez pecado por mim e por você. Em outras palavras, irmãos, já não há mais desculpas. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Isso não estou dizendo, e com isso, não estou dizendo que nós não podemos tropeçar. Podemos. Às vezes vem uma pedrinha do pecado, nós tropeçamos nela. Mas da mesma forma nós nos levantamos, sacudimos a poeira e permanecemos firmes. Perseverar em santidade não quer dizer que eu vou ser um santo agora. Quer dizer que eu vou permanecer firme. E se eu cair, eu vou levantar. Não vou permanecer no chão. Porque o chão não é lugar de um crente. O pecado pode até te levar a cair, meu irmão. Mas a graça de Cristo te faz levantar. Porque Ele venceu o pecado. Glórias ao Senhor. Fica de pé, por favor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos, diante de tanta calamidade, de tanta notícias ruins, nós precisamos buscar do Senhor. Temos no nosso dia a dia essa revelação de que primeiro Cristo desarmou todo o poder do mal que se levantava contra nós. Mas da mesma forma, Jesus ele humilhou publicamente o inimigo das nossas almas, que era o diabo. E assim também Jesus ele triunfou na cruz, nos garantindo salvação, nos garantindo uma nova vida. E aí eu quero terminar, irmãos, com um versículo do capítulo 3, verso 11, que diz o seguinte: Cristo é tudo em todos. Irmão, Jesus, Ele é suficiente. Jesus, na verdade, é tudo o que você e eu precisamos. Eu não sei agora como anda a sua vida, não sei quais têm sido as suas lutas. Se são fáceis, se são difíceis, se você está a ponto de desistir, eu não sei como anda o seu presente nesse momento, mas o que eu posso te dizer é que eu sei, porque a palavra de Deus me garante, e nós ouvimos um pouco essa palavra, é que Cristo é suficiente na sua vida. Se você precisa tomar alguma decisão, ore ao Senhor, peça direção ao Senhor, porque Ele é suficiente para te aconselhar. Porque a palavra diz que dele vem o bom conselho. Se está difícil, meu irmão ou minha irmã, Cristo Ele é suficiente. Não existe Cristo e mais alguma coisa. Não existe Cristo e mais alguma pessoa. Não, Cristo deve ser o centro de nossas vidas. Porque Cristo é suficiente. Quero te convidar nesse momento a fechar seus olhos e a meditar um pouco nessa verdade. Por um momento não ore nada, não diga nada, somente medite nessa verdade. Cristo é suficiente. Ele já venceu, Ele triunfou na cruz. Medite um pouco nessa obra gloriosa de Cristo, que Ele garantiu na cruz por você, por mim. Só medite nesse momento, não ore ainda, só medite nesse momento. Deixe com que essa verdade ela vai tomando nesse momento o seu coração, que ela vai tomando nesse momento a sua mente. Deixe o Espírito falar o seu coração nessa noite, nesse momento.
Cristo é suficiente, Cristo é vitorioso, Cristo é o nosso campeão. Deixa essa verdade gloriosa tomar conta do seu ser nessa noite, porque o que você precisa, meu irmão e minha irmã, é de Cristo. Você não precisa de dinheiro, embora seja importante. Você precisa de Cristo. Você não precisa de coisas materiais, embora podemos ter coisas materiais. Não, você precisa de Cristo. Cristo, Ele é suficiente. Cristo é suficiente nas suas decisões. Deixa essa verdade gloriosa tomar conta do seu coração nessa noite. Oh, aleluia. Diante das calamidades que o nosso país vive, o Brasil vive, o que nós podemos falar é que é somente Cristo, porque só Cristo pode mudar a situação do nosso país. Se é na sua família, Cristo é suficiente, porque só Cristo pode mudar tal pessoa. Se é o seu emocional, só Cristo pode mudar o seu emocional. Se é físico, só Cristo pode te curar nessa noite. Essa é a verdade gloriosa, irmãos. E agora nesse momento, comece a clamar ao Senhor agora com as suas palavras. Comece a clamar ao Senhor, começa nesse momento colocar a sua vida diante dessa verdade. Começa a pedir, se você sondou o seu coração, se porventura tem algo que esteja repartindo o lugar do seu coração que é de Cristo, comece agora a expor na cruz. Comece agora a pedir, Espírito, tire toda essa vã esperança que não vem de Cristo, tudo aquilo que tem entrado no meu coração que não vem de Cristo, que tem tomado o lugar de Cristo. Comece agora, Espírito, tirar do meu coração, limpar do meu coração, porque eu quero que o Senhor Jesus seja suficiente na minha vida, nas minhas decisões, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Oh Jesus, comece a clamar ao Senhor, irmão. Comece a clamar ao Senhor, minha irmã. Não perca tempo, não perca tempo. Ah, Senhor Jesus, Tu és suficiente, Pai. Tu és suficiente, porque o Senhor triunfou sobre o pecado, o Senhor triunfou sobre o diabo, o Senhor triunfou, Pai, contra os inimigos da nossa alma. Tu garantiu a nossa vitória, Pai. Tu garantiu uma vitória plena para nós. Graças, Senhor Jesus, obrigado. E o Senhor é suficiente, Pai. Nós não precisamos do Senhor de mais alguma coisa, nós somente precisamos do Senhor, Pai. Porque se o Senhor não for a rocha da minha casa, nada pode ser, Pai. Nada pode tomar o lugar do Senhor. Se o Senhor não for a rocha da minha família, ó Deus, onde a minha família será estruturada, nenhum lugar, nenhuma base, Pai, servirá. O Senhor é suficiente, Jesus. O Senhor é suficiente, Jesus. O Senhor garantiu na cruz do Calvário. Todo escrito de dívida foi pago, foi pregado na cruz. Já não há mais condenação sobre nós, já não há mais culpa sobre nós, porque Tu venceste na cruz do Calvário. Tu garantiste vitória na cruz. Ah, Jesus, obrigado, Jesus. Ah, Senhor, o pecado já não tem mais poder sobre nós, Pai. O pecado já não é nosso Senhor mais. Ó Deus, agora nós fomos libertos da escravidão do pecado, nós fomos libertos do poder do pecado, e vai chegar um dia glorioso que nós seremos libertos da presença do pecado quando nós estivermos com o Senhor, com o corpo glorificado. Mas enquanto nós estivermos aqui, Senhor, que o Senhor seja suficiente, que o Senhor seja suficiente, que o Senhor seja o único, porque importa que o Senhor seja o único, Pai, porque o Senhor é a nossa única esperança. A única esperança, Pai, do Brasil é o Senhor. Meus irmãos, comece agora a orar pelo Brasil, comece agora a interceder pelo Brasil, pela nossa nação. Ore pelo Brasil nesse momento, interceda. Oh Senhor, eu oro pela nossa nação brasileira, Pai. Ó Deus, eu clamo, Pai, para que o Senhor seja o único naquele lugar. Ó Pai, que o Senhor venha, Senhor,
destronar, Senhor, todo sistema corrupto, ó Pai, todo sistema levantado por demônios, ó Deus, que o Senhor venha lançar na cruz, que o Senhor venha libertar aquele povo, aquela nação, porque somente o Senhor é capaz, porque somente o Senhor pode. E nós clamamos nesse momento pela nossa nação brasileira, nós clamamos pelo sangue do Senhor naquele lugar. Oh Senhor Jesus, tenha misericórdia, Pai, da nação brasileira, Pai. Faça um avivamento naquele lugar, Senhor, onde famílias serão transformadas, onde, ó Deus, pessoas serão transformadas, onde lugares serão transformados. Ah, porque só o Senhor pode. Porque se o Senhor não fizer, ó Deus, nada e ninguém pode fazer. A nossa esperança vem do Senhor, Pai. O Senhor pode usar homens, o Senhor pode usar pessoas, mas a nossa esperança vem do Senhor somente. Senhor, eu oro, Pai, te agradecendo, Senhor, por essa noite e pela Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa remoer, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, porque o Senhor é suficiente, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, abençoando a cada um dos meus irmãos e irmãs nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Amém, irmãos. Toque sua mão assim, por favor. Que o amor de Deus, esse amor tão glorioso, que foi expresso na cruz do Calvário, por ter entregado o seu Filho, por amor a mim e a você, que essa graça tão bendita, tão maravilhosa de Cristo, que se deu por nós, que sofreu por nós, mas também que essa comunhão do Espírito que vivifica e nos vivifica cada dia, possa nos acompanhar, possa te acompanhar em todos os momentos e em todos os dias. Amém e amém. Amém, irmãos. Nós teremos cantina. Amém. Esse é o nosso convidado a ficar e a permanecer. Glórias a Deus. Amém.